Braga é uma das mais belas cidades portuguesas ao norte do país, com uma população aproximada de 150 mil habitantes, que a colocam como a terceira cidade de Portugal. É a maior cidade e capital da província do Minho, uma das mais importantes regiões de Portugal, rica em belezas naturais e biodiversidade, e que produz o melhor vinho verde do país. Assim, em 1908, foi criada a região demarcada dos vinhos verdes, tradicionalmente conhecida como Entre Douro e Minho, e que possui as condições ideais para a produção de vinhos brancos, espumantes e aguardentes de altíssima qualidade. Na sua obra romântica O Minho Pitoresco, José Augusto Vieira, no final do século XIX, assim se refere ao Minho: o Minho, o jardim de Portugal, e acrescenta: era usual na minha época designar essa província como a mais populosa e a mais ativa, a mais pitoresca e a mais hospitaleira. Para Élisée Reclus, são os minhotos os melhores habitantes de Portugal, tanto pela sua doçura de caráter, como pela sua alegria e cordialidade. As suas danças e cânticos fizeram já com que um escritor os houvesse comparado a verdadeiros pastores de Teócrito. Ainda hoje, Braga é conhecida como a cidade da juventude, por ser a cidade moradia de muitos jovens e ter espírito alegre e festivo. Assim, Braga foi distinguida como a cidade mais jovem da Europa, celebrando no princípio do século a Braga 2012, capital europeia da juventude. Recentemente, Braga foi eleita pelo jornal The Guardian a cidade mais encantadora de Portugal. A cultura e a gastronomia estão entre as qualidades destacadas pela publicação britânica. É desta região minhota que surgira a maioria dos portugueses que colonizaram o Brasil a partir do século XVIII. Porém, Braga é uma das cidades mais antigas da Europa, com mais de 2.000 anos, tendo sido fundada no ano 16 a.C. como Bracara Augusta, em homenagem a Augusto, então, imperador romano. Entretanto, os vestígios da presença humana na região vêm de há milhares de anos, como comprovam vários achados arqueológicos. E a Mamoa de Lamas, um monumento edificado no período neolítico, é um dos mais antigos achados da Bracara Augusta. A existência de aglomerados populacionais em Braga vem desde a Idade do Bronze. Braga teria surgido sobre um castro denominado Cividade, no topo de uma montanha, o que parece ser comprovado pela presença de uma antiga necrópole no local. A nova designação como Braga somente surgiria no século XI, quando foi iniciada a construção da Sé e da muralha citadina, por ordem do bispo Dom Pedro de Braga. A Sé se elevou sobre os restos de um antigo templo romano dedicado à deusa Ísis, que mais tarde foi convertido numa igreja cristã. A cidade desenvolveu-se então em torno da Sé, ficando restrita ao perímetro amuralhado. As muralhas da Sé somente começaram a cair em 1512, restando apenas um monumento denominado Arco da Porta Nova, cuja aparência atual, entretanto, é de 1772. Com sua beleza e historicidade, boa parte dos tours turísticos em Braga são iniciados em sua catedral e arredores. A Catedral da Sé é, sem dúvidas, a construção mais marcante do centro de Braga. Foi a primeira catedral portuguesa erigida várias décadas antes da fundação do país. Começou a ser construída no final do século XI e foi sagrada e dedicada à Virgem Maria pelo bispo Dom Pedro em sessão solene no ano de 1089.
Mais velho que a Sé de Braga é uma expressão jocosa portuguesa bem conhecida, que expressa a antiguidade do templo. O singular patrimônio histórico, artístico, cultural e espiritual que se guarda na velha Catedral Bracarense faz deste monumento um dos mais visitados da cidade de Braga, atestando seu grande apelo religioso e turístico. Externamente, a fachada do templo mantém estilo românico, ladeada por duas torres sineiras de diferentes larguras, sob as quais se abre o portão principal, ainda em estilo românico. Entretanto, é bom deixar claro que nesse conjunto arquitetônico convivem diferentes estilos artísticos. Além do românico, seu estilo original, outros claramente marcantes, como o barroco do coro alto, das talhas e dos órgãos monumentais. O estilo gótico também está presente nos dois pórticos laterais de entrada, na cabeceira ou no fundo da catedral, no frontal do altar-mor e em vários túmulos no interior do templo. Também o estilo manuelino se faz presente na pia batismal, feita em calcário no início do século XVI, trazendo motivos alusivos ao batismo. O templo se distribui em 3 naves, com 6 tramos e cobertura de madeira, transepto desenvolvido em uma cabeceira, com a abside rodeada por 2 absidíolos. Várias capelas laterais de grande beleza e sensibilidade compõem o interior do templo. A Capela de São Geraldo é do século XV e se abre para o exterior do templo. A Sé de Braga constitui-se na sede do bispado fundado, segundo a tradição, por São Tiago Maior, que aqui teria deixado como primeiro bispo o seu discípulo São Pedro de Rates. Devido a essa origem apostólica, é considerada como sacrossanta basílica primacial da Península Ibérica e o seu arcebispo o primaz das Espanhas. Na Idade Média, Braga ganhou o título de Roma Portuguesa, depois que o arcebispo Dom Diogo de Souza, influenciado por uma visita a Roma, resolveu reconstruir Braga com inúmeras igrejas e praças, assim como havia sido feito na cidade italiana. E como há belas igrejas em Braga, por tantos templos e pelas tradições religiosas, Braga é também considerada a capital religiosa de Portugal. Porém, um dos maiores ícones do catolicismo em Braga é o belíssimo Santuário de Bom Jesus do Monte. É dedicado ao Senhor Bom Jesus e constitui-se num dos mais belos conjuntos arquitetônico-paisagísticos de Portugal. É integrado por uma longa escadaria ou escadório, como dizem nossos irmãos portugueses. Este é segmentado em 5 intervalos regulares, onde o piso é plano, e onde foram instaladas 5 fontes correspondentes aos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Todas essas fontes podem ser facilmente identificadas, pois a água brota do órgão correspondente a cada sentido: olhos, ouvidos, nariz e boca. Na fonte correspondente ao tato, a água escorre de uma pequena moringa, presa às mãos de um personagem. Em todos os segmentos são mantidos estátuas dos apóstolos de Cristo e peças especiais, tudo simbolizando a via sacra do Bom Jesus. Algumas peças são mantidas nas 17 capelas laterais à escadaria. Todo o santuário se mantém envolvido por uma cuidadíssima área de mata, o Parque do Bom Jesus. O criativo e lindo conjunto tem 116 metros de altura,
divididos em 581 degraus, e culmina com a Basílica do Bom Jesus no alto da escadaria. E antes de se concluir a longa subida da escadaria, o visitante ainda tem contato com mais 3 fontes, dedicadas às virtudes teológicas: a fé, representada por uma cruz latina, a esperança, simbolizada por uma arca, e a caridade, ligada a 2 crianças. Acredita-se que a primitiva ocupação desse sítio como local de peregrinação remonte ao início do século XIV, quando alguém teria erguido uma cruz no alto do Morro do Espinho. No ano de 1373, já é mencionada uma ermida no local, sob a invocação de Santa Cruz, anexa à paróquia de Tenões, antigo nome desta freguesia. Em 1629, um grupo de devotos constituiu a Confraria do Bom Jesus do Monte, sendo edificada uma capela onde foi colocada uma imagem de Cristo crucificado. Ergueu-se também casas para abrigo dos romeiros e as primeiras capelas dos Passos da Paixão sob a forma de pequenos nichos, dedicados aos episódios da deposição da cruz, da deposição no túmulo, da ressurreição e da ascensão. A partir de 1722, o então arcebispo de Braga, Dom Rodrigo de Moura Teles, concebeu e iniciou um pequeno projeto que desembocaria no atual santuário. A basílica atual foi construída entre 1784 e 1811, por encomenda do então arcebispo de Braga, Dom Gaspar de Bragança, e projeto do arquiteto Carlos Amarante. Trata-se de um templo relativamente simples, com 2 torres sineiras frontais. Internamente apresenta nave única e tem como destaque o seu altar-mor com belo afresco simbolizando o Monte das Oliveiras e todo o cenário da crucificação de Cristo. Entretanto, é precedida de um belo pátio chamado Terreiro de Moisés, onde se localiza a Fonte do Pelicano. E a estátua montada de São Longuinho. São Longuinho foi um soldado romano, um dos torturadores de Jesus Cristo durante a crucificação. Após isso, ele se converteu, deixou o exército romano, passou a reconhecer Cristo como Filho de Deus e a propagar suas palavras. É considerado o santo dos objetos perdidos e também protetor das moças de Braga no encontro de um bom casamento. O adro está situado entre a Basílica e o Terreiro de Moisés, sendo decorado com as estátuas de 8 personagens bíblicas ligadas à paixão de Cristo. Apresenta 2 capelas laterais e um magnífico jardim, cujos canteiros chamam a atenção por sua plasticidade e magnífica variação de flores em cores vivas. Sem sombras de dúvidas, uma visita ao Santuário Bom Jesus do Monte é uma doce carícia aos olhos, à alma e ao coração. Porém, se você tem alguma dificuldade para se locomover, não se preocupe, o santuário mantém um confortável funicular, o elevador do Bom Jesus. Porém, vamos voltar ao centro velho de Braga, para a freguesia da Sé, para conhecer o Paço Medieval de Braga, em cuja frente se localiza um dos mais belos jardins da cidade, o Jardim de Santa Bárbara. Este equilibra as regras da geometria com a aleatoriedade das cores provenientes das flores, da vegetação e dos pássaros. Trata-se de um jardim público municipal junto à ala medieval do Paço Episcopal Bracarense, por iniciativa do arcebispo Dom Gonçalo Pereira e Dom Fernando da Guerra. Construído nos séculos XIV e XV, mas cujo aspecto atual é o produto das obras de restaurações efetuadas nas décadas de 1930 e 1940.
O fato de se situar no centro da cidade e interromper a sequência de construções de cimento e tijolo torna-o um local especial. É uma espécie de refúgio ou oásis citadino que nos convida a fazer uma pausa, ler um bom livro ou partilhar uma refeição com amigos. Mas o Jardim de Santa Bárbara não é só belo, tem também um lado místico. No centro do jardim encontra-se uma fonte do século XVII, que inicialmente se encontrava no antigo convento dos Remédios, onde hoje podemos ver o Teatro Circo. No topo da fonte está representada Santa Bárbara, nascida na Turquia e protagonista de uma história trágica. Segundo a tradição, Santa Bárbara teria sido castigada pelo próprio pai, que não gostou de ver a filha professando a religião cristã. Depois de torturá-la numa tentativa de a converter, degolou-a com as próprias mãos. Outro aspecto curioso é o fato deste jardim ter sido escolhido por muitos jovens e adolescentes de Braga como local ideal para declararem as suas promessas de amor. Dizem os jovens bracarenses que este é o local da cidade onde mais se troca juras de amor. Este jardim é algo que nos encanta pelo seu aspecto vivo, iluminado, diversificado, colorido, bem planejado e elaborado. Quando falamos de um palácio, invariavelmente pensamos em um grande edifício suntuoso, repleto de obras de arte e gabinetes luxuosos, repleto de pormenores que o tornam especial. Não é exatamente o que percebemos no Palácio do Raio da cidade de Braga. O edifício foi construído para a residência de um rico comerciante, senhor José Duarte de Faria, em 1752, um cavaleiro da Ordem de Cristo. Em 1853, foi adquirido por Miguel José Raio, que imortalizou seu nome no palacete. Oriundo de Braga, José Raio fez fortuna em Belém do Pará, no Brasil, e, regressando a Portugal, fundou o Banco do Minho, apoiando várias instituições assistenciais. Por isso foi agraciado com o título de Visconde de São Lázaro. Este proprietário remodelou o edifício, adicionando várias talhas de concreto em sua fachada, bem como os azulejos que lhe dão uma beleza ímpar. Posteriormente, o Palácio do Raio foi adquirido pelo Banco do Minho e, em seguida, pela Santa Casa da Misericórdia. Como resultado, o edifício transformou-se no espaço do Hospital de Braga, contíguo ao palácio. Muitos anos depois, com a mudança da localização do hospital, o palácio deixou de ser utilizado e, após profunda renovação, com enfoque nos tetos e azulejos, abriu como museu, função que exerce nos dias atuais. Nas paredes estão expostos retratos dos arcebispos que contribuíram para o crescimento da instituição, enquanto nas vitrines observam-se diversos objetos, desde as varas de mesário, símbolo do poder na instituição, passando pela Senhora do Monte Largo, padroeira da Misericórdia, até a caixa de despacho, uma peça do século XVIII, quase única no universo das misericórdias. Quem visita o Palácio do Raio em Braga, com certeza passa por uma de suas praças mais ricas do ponto de vista arquitetônico e paisagístico, o Largo Carlos Amarante, nome de um dos principais arquitetos de Portugal dos séculos XVIII e XIX. Suas obras marcaram a transição do estilo barroco para o neoclássico. Pode-se dizer que a praça fica exatamente no centro da cidade, e nela vão desaguar importantes ruas do comércio de Braga. Além disso, exibe dois dos mais belos e monumentais edifícios da cidade: a Igreja de Santa Cruz
e o Hospital e Igreja de São Marcos, hoje o Hotel Galé Collection Braga, um 4 estrelas luxuoso que ainda carrega o charme de estar sediado em um imóvel datado de 1508. Na fachada da bela igreja de Santa Cruz do século XVII, erguida em estilo barroco maneirista, encontra-se uma das lendas mais conhecidas da cidade, a dos galos casamenteiros. Diz a história que quem descobrir os 3 galos esculpidos em alto relevo na fachada do santuário tem bom casamento garantido para breve. Mas se 2 deles se encontram com facilidade, já o terceiro exige mais concentração e paciência. É um dos motivos que mais atrai visitantes àquela igreja, principalmente moças casadoras. Mas com ou sem casamento, vale a pena não se ficar pelo exterior e entrar para admirar a alta nave e o trabalho em talha dourada. No centro do Largo Carlos Amarante, há uma fonte pública construída em granito no século XVII, com apenas um tanque inferior e uma taça em nível superior. A fonte é rematada com um obelisco e uma representação do fogo em seu topo. De destaque ainda na praça, belos canteiros floridos. E o título da cidade com enormes letras em concreto branco. O Palácio dos Biscainhos foi construído em 1712 a mando de Deão Francisco Pereira da Silva para sua habitação. A residência senhorial foi sendo ampliada pelos próximos proprietários, como os condes de Berdiandos, e o edifício chegou a receber o rei Dom Luís I nas suas instalações, o que dá conta da importância de que essa família nobre e o palácio gozavam na época. Logo à entrada, chama a atenção o pavimento estriado do rés do chão, particularmente vulgar, para permitir que as carruagens entrassem no edifício a fim de desembarcarem seus passageiros, antes de seguirem para as cavalariças. Em 1963, o terceiro Visconde de Paço de Nespeira, último proprietário do edifício e também membro da família dos Berdiandos, fez a doação de todo o complexo à cidade de Braga. Em 1978, o edifício deu lugar ao Museu dos Biscainhos, permitindo que todos os visitantes tenham acesso a seus amplos salões com tetos luxuosos e jardins barrocos, imagens que marcam a nobreza setecentista portuguesa. O Museu dos Biscainhos disponibiliza um conhecimento holístico e integrado do período compreendido entre os séculos XVII e o primeiro quarto do século XIX. A azulejaria das paredes conta muito da história e dos hábitos da época. Sala por sala, o museu mostra o ambiente real vivido nessa época. Para esse ambiente, contribuem as coleções de artes decorativas, do mobiliário, ourivesaria, têxteis, metais e cerâmicas portuguesa, europeia e chinesa. Destaca-se também exposição de instrumentos musicais, meios de transporte, gravuras, azulejaria, escultura e pintura portuguesa e europeia. No fundo do palácio, situa-se o famoso jardim. Embora não tenha a notoriedade do Jardim de Santa Bárbara, é um jardim de igual suntuosidade, cerca de 1 hectare, que funciona como uma espécie de refúgio no centro da cidade. À semelhança do edifício, o jardim segue o estilo barroco, e as suas fontes e esculturas brindam os que lá passeiam. Além disso, enquadra elementos arquitetônicos e escultóricos talhados em granito,
como as esculturas setecentistas e as fontes com belas formas humanas, animais e mitológicas. E no meio dos jardins dos biscainhos há que se destacar a matriarca do espaço, uma tulipeira da Virgínia com mais de 250 anos, a maior e mais antiga dessa espécie em Portugal. São muitas as narrativas e lendas antigas envolvendo o tulipeiro. Disse que o seu exotismo terá despertado paixões e seus frondosos ramos terão testemunhado juras de amor eterno. Esta é, por isso, a árvore de afetos e segredos, tornando o jardim no espaço perfeito para um passeio romântico ou para relaxar e descontrair do estresse da cidade. E não por acaso deixamos para concluir este trabalho no ponto mais frequentado de Braga, frequentado por locais e visitantes, Praça da República, o centro histórico da cidade, na freguesia de São José de São Lázaro. Sua localização é perfeita para diariamente receber um grande afluxo de cidadãos, jovens e adultos de todas as idades, pois se abre entre os largos de São Francisco e Barão de São Martinho e as avenidas Central e da Liberdade. A praça foi aberta em fins da Idade Média, sendo comumente referida apenas como Arcada. O nome é proveniente de uma arcada ali existente, erguida em 1715, e foi construída para abrigar os feirantes em dias chuvosos, que neste local, desde os fins do século XVI, comercializavam os gêneros que abasteciam a cidade. Entre 1761 e 1904, denominou-se Largo da Lapa. O nome Praça da República somente viria com a implantação da República Portuguesa em 1910. Sob a arcada, hoje predominam cafés e restaurantes. E aqui está o mais antigo café da cidade em funcionamento, o Café Viana, ponto de paragem desde 1858, da mais nobre sociedade bracarense, e que já recebeu figuras ilustres como essa de Queiroz e Camilo Castelo Branco. Seu salão de jogos recebia com frequência reuniões políticas, e foi dele que partiu o movimento de 28 de maio de 1926, liderado pelo general Gomes da Costa, um golpe de Estado protagonizado por militares e civis antiliberais, que resultou na queda da Primeira República Portuguesa e na ditadura, que duraria até a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. À frente do Café Viana se localiza um grande e potente chafariz, cuja intensidade dos jatos pode variar de um dia para outro. E quando muito fortes, brindam o espectador com belíssimos arco-íris. Atrás da arcada se localiza um dos monumentos mais históricos de Braga, a Torre de Homenagem, uma torre defensiva de um antigo castelo que existiu na região. No seu interior há um museu sobre a história das origens da cidade, que aborda principalmente o período de romanização de Braga. A Praça da República é a sede do mais importante evento cultural da cidade de Braga, a Noite Branca, que, aliás, ocorre também em outras cidades de Portugal. Mas em nenhuma outra se iguala ao espetáculo que se vê nesta encantadora Braga. Durante um fim de semana de setembro, a cidade se veste de branco, não só seus habitantes, mas milhares de visitantes que a ela acorrem. Concertos, performances, exposições, gastronomia e muita animação. Comércio e museus abertos à noite. Atividades para crianças, jovens e adultos, permitindo que cada um, na medida de suas preferências e interesses, faça a sua própria festa. Na verdade, a Noite Branca de Braga é plural. São 3 dias e 2 noites, recheadas de atividades culturais e diversão pelas ruas, praças e avenidas de Braga. Embora a sede da festa seja a Praça da República,
A alegria também se concentra nas duas grandes avenidas que se encontram na praça. A Avenida Central, uma das mais antigas e arborizadas da cidade e que já foi Campo de Santana, e depois a Avenida dos Combatentes, e que tem na Basílica dos Congregados seu principal centro religioso. A festa e a alegria na Noite Branca de Braga se esparramam também para uma das mais longas e, sem dúvidas, a mais bela avenida da cidade, a Avenida da Liberdade. Um extraordinário centro comercial, belíssima por sua arquitetura que mescla o antigo com o moderno, e mais bela ainda por ter o seu piso se transformado em um grande jardim, forrado de flores variadas e vivamente coloridas em toda a sua extensão. Uma das mais belas avenidas que já tivemos o prazer de conhecer por todos os países que já passamos. Cumprimentos extasiados a todos os nossos irmãos portugueses, que brindam seus visitantes com tanta sensibilidade, beleza e bom gosto.